Um dos pontos centrais é o programa de 20 pontos, né, que colocou Donald Trump para trazer aí, então, um acordo de paz para este conflito que permanece. Houve uma espécie de concordância por parte de Netanyahu e por parte do governo de Israel, mas uma concordância não integral em relação aos 20 pontos. Né? Houve uma concordância com ressalvas, digamos assim, e da mesma forma por parte do Hamas. Houve já pronunciamentos por parte do Hamas de que existem alguns pontos ali que podem sim ser cumpridos, mas outros que não podem ser cumpridos. O que nos traz a um cenário de que é interessante quando existe na mesa uma carta de vamos dar um fim a este conflito. Existem 20 pontos que a gente pode pensar em conjunto para lidar com essa questão. Mas tanto um lado quanto o outro contesta alguns desses pontos, o que nos leva, e como eu falei lá no início, a infelizmente ter um cenário que essa proposta colocada na mesa por Donald Trump dificilmente seja, ou pelo menos nesse primeiro momento, né, talvez a gente possa estar falando aqui de um start para negociações mais avançadas, para pensar questões mais substanciais para dar fim a esta catástrofe humanitária que no fim das contas tem sido esta continuação de uma guerra sem sentido, né, Rodrigo, desses 2 anos. Eu vejo mais como podemos partir daqui. Mas o documento, como ali está colocado, eu acho muito difícil de ser acatado integralmente por ambas as partes. E é claro que entra no sentido de que Donald Trump ele deu uma espécie de ultimato. Né? Ele colocou, existem 72 horas para que o Hamas concorde com isso, senão colocou uma expressão, né? Iremos partir para um ataque total, iremos colocar força máxima. Para Netanyahu. Exatamente. Atacar, né? Assim, numa linguagem. Que já passaram, inclusive. Que já passaram. Horas, né? E daí, essa é a questão, essas 72 horas. Trump sendo Trump, né? Mas eu vou ler aqui a notícia mais recente que eu encontrei aqui, está no G1, tá? Trump diz que acordo de paz em Gaza entre Israel e Hamas está muito próximo. Vamos ler um trecho da matéria aqui. Diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira que um acordo para encerrar a guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza está muito próximo. O conflito completou 2 anos nesta terça. Trump também garantiu que, abre aspas, fará todo o possível, fecha aspas, para garantir que tanto Israel quanto o grupo terrorista palestino cumpram com os termos do acordo assim que as partes chegarem a um consenso e assinem o fim do conflito. Falta só um pequeno detalhe, né? Chegar a um consenso, que a gente vê que não é possível, só né? Esse detalhe está muito perto, mas aí vou seguir aqui, Rodrigo, já te passo aí. Aí ele fala o seguinte, quem que fala aqui? Vamos ver. O premier canadense Mark Carney: estamos muito próximos de chegar a um acordo no Oriente Médio. Assim que um acordo sobre Gaza aconteça, vamos fazer todo o possível para certificar que todo mundo aderirá ao acordo, afirmou Trump ao responder a pergunta a jornalistas ao lado do premier canadense Mark Carney. Esta não é a primeira vez que Trump falou algo assim sobre o possível fim da guerra em Gaza. O presidente americano afirmou que estava muito perto de um acordo sobre o conflito horas antes de anunciar, ao lado do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, sua proposta de paz em 20 pontos, essa que o professor Young estava comentando, né? Isso foi na segunda-feira da semana passada. Trump ficou ainda mais otimista na última sexta, quando Hamas anunciou aceitar libertar todos os reféns israelenses de uma só vez. A fala de Trump ocorre em um momento em que negociadores de Israel e Hamas realizam negociações indiretas no Egito para finalizar o conflito nos moldes do plano de Trump. Israel concordou com a proposta, porém oferece certa resistência em alguns pontos. Aí é aqui que começa a complicar, né? Já o Hamas diz que concorda em libertar todos os reféns vivos e mortos, porém pediu mais discussões sobre os demais termos. Ao mesmo tempo, Israel e Hamas adotam cautela sobre as negociações no Egito, porque neste momento há pouco consenso e uma desconfiança mútua que podem fazer as tratativas ruírem. Então, assim, é difícil, né? O Trump dá a manchete, mas a gente vai analisar no detalhe, é difícil acreditar, né? Mas, isso que eu queria começar também a fazer junto com vocês, analisar os pontos do plano, que eu acho que é muito interessante. Mas só um comentário: o Trump tem pressa porque dia 10 de outubro, sexta-feira, vai ser anunciado o Nobel da Paz, em que ele tem grandes interesses em ser o laureado. Realmente, né? Ele está na expectativa. Ele realmente está com expectativa. Ou isso é uma piada? Não é meme. Ele acredita É real, que vai é ser verdade. o Nobel da Paz, até porque o Obama foi, Jimmy Carter foi. Então, assim, vale nós voltarmos a esse assunto porque Trump mudou, né, da água para o vinho, perdão o clichê, dizendo que jamais que Israel tinha
tinha carta verde para atacar, para uma possível negociação. Eu acho que o ataque que Israel fez ao Catar, por exemplo, pegou muito feio, pegou muito pesado. O Catar, tanto que ele obrigou o Netanyahu a pedir desculpas ao vivo na Casa Branca, pelo ataque que fez ao Catar. No Catar fica a principal base americana na região, a Al-Udeid, e o Trump tem relacionamentos econômicos, interesses financeiros no Catar. Mas acho que esse é um outro assunto. Queria voltar ao plano mesmo do Trump, né? O que está em jogo imediatamente para o cessar-fogo? A libertação dos 48 reféns, ou seja, 20 pessoas vivas e o restante dos corpos dos reféns israelenses voltando, então, para Israel, em troca de 250 condenados à prisão perpétua, palestinos que estão em penitenciárias israelenses, mais 1.700 presos palestinos durante o conflito, nesses 2 anos. Então é uma troca de 48 por aí 250 mais 1.700 palestinos. Aí Israel recuaria a linha de defesa na faixa de Gaza. Recuaria suas tropas. Esse seria, digamos assim, teríamos um cessar-fogo imediato. Agora, os outros pontos aí que eu acho que o professor tem a contribuir também, porque eu acho que tem várias lacunas e num primeiro momento eu era bastante cético de que sairia esse cessar-fogo. Agora eu acho que até é possível sim que saia, então respondendo a enquete, acho que sai. Acho que sai, vai demorar um pouco, não vai ser tão rápido, mas eu acho que sai o cessar-fogo. Estou otimista, que não é muito Deixa eu atualizar muito ali comum. a parcial, tá bem parelho, viu? Se 48% acreditam, 48% acreditam que sim, acreditam que o fim da guerra está próximo, e 53% está variando entre 47% e 53%, mas um pouquinho a mais ali ainda está pessimista. Mas está na margem de erro aí. Aí outros pontos, vamos lá. Desarmamento do Hamas. Os militantes palestinos, aqueles que ainda existem, não se sabe quantos, entregariam as armas, ganhariam uma anistia e poderiam deixar o território de Gaza para outros países da região. Esse é o ponto 1 que eu já acho controverso. Primeiro porque terrorismo é uma ferramenta. Né? Alguém acredita que o Hamas largaria as armas? Tem na história grupos extremistas que fizeram isso. Né? As Farc viraram um grupo político aqui na Colômbia. O País Basco, né? O grupo ETA, né? O IRA, na Irlanda do Norte. Então, assim, tem alguns países que fazem isso, mas com fundamentalismo islâmico eu acho que tem um componente mais difícil ali. Segundo ponto, quem faria investimentos em Gaza hoje para reconstrução? Os países árabes, as petromonarquias? Alguém teria interesse em investir em Gaza para reconstrução? Como Trump sai de uma ideia da Riviera do Oriente Médio para vamos reconstruir com a ajuda do mundo inteiro? Um presidente que nunca confiou no sistema multilateral, na ONU, na OMS, na Acordo de Paris, não. Agora precisa da ajuda do mundo para reconstruir Gaza? Não tenho dúvidas. E o terceiro ponto, para também não dominar o debate, é quem governaria Gaza? Ele fala que ele seria uma espécie de CEO de Gaza, com o apoio executivo do Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico. E no futuro entregaria o governo para a Autoridade Nacional Palestina, um governo tecnocrata, mas como falar de uma Autoridade Nacional Palestina que tem, primeiro, uma organização corrupta, segundo, um líder, Mahmoud Abbas, envelhecido, idoso, acho que tem mais de 89 anos, Imagina. Desacreditado pelos próprios palestinos e que não fez sucessor. Então, assim, são alguns dos pontos, teria mais aqui, mas eu acho que esses, assim, são alguns que deixam muitas lacunas em aberto, sobretudo porque não diz o como fazer. Sim. Antes de passar a palavra aqui para o professor Jung, vamos ler alguns dos pontos aqui, tá, desse acordo. Cessar-fogo ocorreria logo após a aceitação do plano. Israel libertaria prisioneiros enquanto Hamas devolveria todos os reféns em 72 horas. A troca incluiria também restos mortais de ambas as partes. Esse tópico aqui, especialmente, ele é chocante, né? Porque ele, lendo assim como algo burocrático, mas enfim, é algo que se reivindica, né? Os corpos dos dois lados, literalmente. E que tudo indica que o Hamas não sabe onde estão todos. Então já teria acontecido uma operação nos últimos dias, e isso explicaria também a demora para o acordo, para o Hamas buscar logisticamente onde estão esses corpos. Ajuda humanitária e reconstrução lá, aí incluiria entrada imediata de alimentos, água, energia, hospitais, infraestrutura, equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas seriam autorizados, distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras. Isso da infraestrutura, a gente até debateu aí, Rodrigo, nas tuas férias, sobre reconstrução de Gaza.
A gente às vezes não se dá conta, mas vai ter que reconstruir tudo, rede de energia, tudo. Então, assim, é um custo altíssimo também que vai se ter, né? E quem vai pagar essa conta, né? Porque a gente não está falando só de abrir uma estrada ou recuperar uma cidade, não. É um território grande que foi completamente destruído, como a gente está vendo nas imagens ali, né, professor? Que pior do que construir do nada é primeiro tem que limpar tudo para construir de novo numa operação que logisticamente é extremamente complexa, né? Mas sobre os pontos, já que a gente está falando nessa questão, os pontos do acordo, se eu não me engano, é o 19º acordo dos 20, em que Trump, daí isso eu achei interessante, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir. Trump, ele coloca sobre a possibilidade da existência do Estado da Palestina. Isso está textual ali, a partir dessa proposta de Donald Trump, ou seja, a existência do Estado da Palestina. Mas Israel não concorda, né? Exatamente, e daí a gente entra num desses critérios de desacordo por parte de Israel. Mas é interessante o governo dos Estados Unidos propor isso, né? Mas exatamente, eu concordo com tudo que o Rodrigo falou, entre esses desafios e entre outros desafios. Eu lembro que, se eu não me engano, a gente estava junto, inclusive, Rodrigo, quando janeiro, fevereiro desse ano, a gente discutia um cessar-fogo, inclusive, entre Hamas e Israel, que esse é a terceira proposta de paz que existe desde o 7 de outubro. Ou seja, a gente está falando de um terceiro momento de uma proposta de paz. Houve uma tentativa de mediação do Catar naquela época, se não me engano, né? Isso. E que durou ali algumas semanas, alguma coisinha, que eram diferentes estágios para se cumprir. Eram 3 estágios que existiam para se cumprir. Se cumpriu o primeiro estágio, mas depois o segundo e o terceiro estágio não foram cumpridos. E eu não lembro agora... Teve cessar-fogos em função da libertação dos reféns. Sim, né? sim, mas assim... Perfeito. Acho que foi isso, em algum momento. E aí tinha alguns estágios de libertação que acabou não se confirmando a partir do segundo item, se não me engano. Exatamente, a partir desse segundo estágio. Então, assim, e daí num ponto, a gente pode até concordar em parte de que me parece que esse momento agora, essa proposta do Trump, esse Conselho da Paz, né? Ele colocou o Conselho da Paz, do qual o Trump seria o chefe, com o Tony Blair como braço direito, e daí incluindo algumas outras lideranças, inclusive de organizações internacionais, de outros países que seriam convidados. E daí o próprio Brasil já fez declarações pensando, se existisse o Conselho da Paz, a gente quer estar aí dentro, porque o Brasil, ele gosta, ele é meio arroz de festa internacional, né? Mas, enfim, então acho que talvez numa perspectiva de semanas e meses, isso pode só ter algum resultado de cessar as hostilidades no momento, de poder ter mais alguma troca de reféns, tá? Mas, um ponto de vista estrutural, me parece muito difícil ainda que seja este acordo que leve a uma cessão ou a uma paz, de fato, uma paz duradoura, né, para usar também um termo bastante utilizado nas relações internacionais, a paz duradoura, ali nesse cenário Israel-Palestina. Nesse sentido até da paz duradoura, eu estava pensando, Léo e professor, o que o acordo, a proposta de acordo não diz. E aí eu fui olhar o que não estava nesse acordo, porque ele fala, o que não está fala muito também. Exatamente. E aí eu pensei as coisas, os itens tradicionais de que a gente, quando falava lá atrás, 10 anos atrás, no mapa do caminho para o Oriente Médio, né? A criação de 2 estados independentes, soberanos e que se reconhecem mutuamente, porque o Israel e fez Palestina. Referência a isso, mas não está assim tão claro, explícito isso. Não, vai ter um estado palestino. Ele tem condicionantes. Se tudo der certo, lá no futuro terá que lá adiante pode ser que tenha. Essa é a minha percepção também. E aí o que não está no acordo? Primeiro, o status de Jerusalém, que é algo historicamente reivindicado, Jerusalém Leste, sobretudo, que foi invadida por Israel na Guerra dos 6 Dias, que os palestinos reivindicam como capital do seu futuro Estado. Então, assim, a Jerusalém é fulcral, é fundamental para qualquer negociação de paz. Os assentamentos na Cisjordânia. O professor, a gente falava aqui antes do início do programa, tem sua origem nas ciências sociais. E o princípio de qualquer Estado nas ciências sociais, na ciência política, é continuidade territorial. A Cisjordânia hoje é uma colcha de retalhos de assentamentos judaicos. Como tu vai criar um Estado palestino, primeiro já com duas áreas de territórios completamente separadas por Israel no meio, mas a Cisjordânia, propriamente dita, encravada
de assentamentos judaicos. E o terceiro ponto, que eu acho que cada vez está mais morto e abandonado, mas é a questão que é reivindicada pelos palestinos até hoje, que é o retorno dos refugiados, aqueles que saíram, deixaram suas casas quando da criação do Estado de Israel em 48. Essas pessoas reivindicam o retorno a Israel, algo que também Israel não vai aceitar nunca, porque implicaria ter uma população de maioria, muitas vezes, palestina, inclusive. Né? Então são pontos que não aparecem no plano de paz do Trump e que me parecem fundamentais para pensar na tal paz duradoura que o senhor coloca. Exato.